Né? E eu digo isso porque estamos fazendo um estudo desse livro, Missionários da Luz. E Missionários da Luz, André Luiz, ele fala, né, conjunto com o irmão Alexandre, desse processo de preparação que a espiritualidade faz até a gente chegar aqui, preparando cada um de nós desde o momento em que a gente acorda, às vezes durante toda a semana, vem preparando, prepara esse ambiente, seleciona quem entra e quem não entra, né? Prepara os nossos corações. Então, há um grande banquete invisível aos nossos olhos espirituais, mas se nós nos esforçarmos mentalmente, a gente vai poder receber tudo que é ofertado, porque é feito com muito amor, muita dedicação, muita abnegação. Hoje, muita gente fala, é um dia de saudade, né? Hoje é um dia de introspecção. Quando eu era mais nova, a minha mãe não deixava nem ligar o som da casa, porque dizia que a gente devia ficar em silêncio, né, pensando nos nossos mortos. Né? Só que a gente sabe, só quem perdeu um ente querido, sabe que a saudade ela nos acompanha todos os dias. Ela tem as fases, né? Tem aquela saudade muito doída, né? Que é aquela saudade que você diz assim, meu Deus, eu não vou conseguir sobreviver à ausência dessa pessoa na minha vida. Então, a gente tem aquele primeiro momento ali da partida física desse ente querido. E aos poucos a gente vai, né, criando mecanismos para poder sobreviver a essa ausência. E veja como é bonita, né, a nossa trajetória, como é bonito tudo, porque é o amor que nós temos a essa pessoa que foi, que faz com que a gente permaneça. E a gente não embarque no abismo. É o amor, é essa vinculação afetiva que faz com que a gente permaneça e continue a jornada. E aí só quem perdeu um ente querido sabe que aos pouquinhos a vida vai retomando a cor. Então, no primeiro momento é tudo preto e branco, cinza. E aí aos pouquinhos a gente vai se recompondo em função desse amor, em função dessa presença. E aí, a gente está explicando isso do ponto de vista material, materialmente falando. E a gente continua sentindo essa saudade, mas ela deixa de ser aquela saudade lancinante, doída. E ela passa a ser uma saudade mais serena. Então não é um dia para lembrar dos nossos mortos. Todos os dias a gente lembra deles. Porque eu, por exemplo, perdi a minha avó, que foi muito importante para mim, mas quando eu estou ali fazendo um feijão, eu boto um ingrediente que ela usava louro no feijão, e eu estou lembrando dela. E é uma coisa banal e cotidiana na minha vida. Né? Quantos feijões a gente não faz, né, cotidianamente? Então é a presença dela ali, em todos os momentos da minha vida. Mas deixou de ser doído e se torna uma presença mais amena, né? Aquela ausência mais amena. Mas tudo vai fazer você lembrar. Na alegria e a tristeza também faz você lembrar. Então hoje, talvez seja um símbolo, seja o dia, não para a gente se enlutar, mas para a gente refletir, tal qual a proposição da nossa amiga para o tema de hoje, para a gente refletir sobre a morte. Porque existem várias narrativas sobre a construção em torno desse dia de hoje. Vocês sabem disso, né? Há uma narrativa, por exemplo, que está ligada aos povos originários, o que a gente chamava antes de índios, que não são povos originários, porque os indígenas são muitas etnias. Então, hoje, o termo atualizado são os povos originários. E
é a influência dos povos originários que dá uma narrativa para a gente sobre a existência desse dia. Tanto que no México é muito forte esse dia lá. Mas a forma de viver e atravessar esse dia é diferente. Porque no México, hoje é dia de celebração. É a festa dos mortos. Porque para os povos originários, né, para os astecas, para todo esse grupo, né, essas etnias que viveram nas Américas, o fenômeno da morte física, nos nossos, né, o tronco tupi e várias, né, experiências, a morte física, ela não é vista como algo que dói. Ela não é vista para eles como algo que é tido como esse sofrimento. Porque para eles, como eles têm uma relação muito mais direta com o mundo da natureza, com o mundo natural, a morte física, né, a morte biológica, é compreendida como um processo natural, integrado à natureza. E aí eles têm as cerimônias fúnebres, que não são cerimônias de choros, de gritos. Né? Eles atravessam de forma diferente. E aí na festa dos mortos, né, que é uma parte que justifica, é uma forma narrativa de trazer a justificativa para esse dia de hoje, é vista como uma festa de celebração. Porque a morte, ela é vida. Porque se celebra a existência daquela pessoa. Essa é a compreensão dos povos originários e fica também para a gente, porque a tradição nas Américas ficou, por isso que hoje é feriado. É em função dessa tradição também, e a tradição católica que absorveu isso. Porque tem a véspera, que foi o dia de Todos os Santos, então são vários dias de celebração, né, em torno disso. E aí esse é um contexto, digamos assim, cultural em que nós estamos envolvidos. Ainda no contexto cultural em que nós estamos envolvidos, é necessário que a gente pontue duas coisas. Uma é que falar de morte é um tabu na nossa sociedade. É um tabu. Tanto que a gente, quando pensa, muitas vezes, até ninguém pensa no seu ritual fúnebre, pensa na cerimônia fúnebre. E se você fala isso para a sua família, causa um certo mal-estar, se você não estiver doente. Né? Porque se você estiver doente, é como nossa irmã disse, já existe uma certa conjectura em torno disso. Mas se você estiver saudável, jovem, falar de morte é um tabu, causa mal-estar, causa um incômodo. Porque a nossa sociedade está construída num valor que nega a morte física. Quando nós estamos falando de morte até agora, nós estamos pensando no mecanismo biológico, né? No aspecto biológico da morte. Então, a nossa sociedade que é construída e tem um valor tão forte quanto o hedonismo, que é a busca pelo prazer, e você justifica a sua existência pelo prazer, tudo que você faz é em busca disso, é o prazer, prazer pelo prazer, né? É aproveitar a vida, é uma distorção até daquela ideia do carpe diem, né? Aproveite a vida, mas aí como é nessa busca pelo prazer, não cabe a morte, não cabe o envelhecer, não cabe o envelhecer. Daí a nossa dificuldade em envelhecer. Daí a nossa dificuldade de lidar com o idoso. Quem não conhece pessoas que têm uma profunda dificuldade de lidar com o idoso? Impaciência. Para aquela pessoa, o idoso representa tudo que é ruim. Né? Por quê? Porque no hedonismo e na cultura capitalista materialista,
Você vale enquanto produz. O idoso não produz mais para o sistema, então ele está à margem, ele está à parte. E a morte também é isso. Né? Porque a morte é algo que o sistema não conseguiu se apropriar. O capitalismo não conseguiu vencer a morte. Então, é algo que é visto de forma negativa. Então, nós fomos criados para temer a morte, para negar a morte, para não falar sobre isso, para colocar isso debaixo do tapete. Fomos criados assim. Nós não falamos sobre isso com os nossos filhos. A gente fala com os nossos filhos sobre morte, fulaninho virou uma estrelinha. Não é assim que a gente diz? E é uma forma que o nosso codificador vai falar, né, do mundo fantástico, né, maravilhosa, no sentido de que há uma fantasia sobre a morte. Se a gente cria nas nossas crianças uma fantasia sobre a morte. Não? E talvez fosse necessário que as nossas crianças tivessem um acesso a um discurso mais realista da morte. E não, fulaninho virou uma estrelinha. E como você... Não, fulaninho virou uma estrelinha. Olha ali no céu. Não, não é assim. Aí o Espiritismo vem nos explicar. Então a gente veja como é. Tudo que envolve o nosso mundo material, né, tudo que envolve as nossas relações, a nossa existência no mundo, a forma como a gente produz as coisas, os nossos valores sociais, negam a existência da morte. Mas aí como a gente tem, vai nos dizer o codificador, nós temos esse sentimento intrínseco, inato, da imortalidade da alma, a gente vem buscar respostas. Porque o que é que o nosso codificador, o que é que o professor Allan Kardec nos dizia? Ele vai dizer no livro Céu e Inferno acerca do temor da morte. Ele vai dizer que o temor da morte, né, que é a cultura que nós somos criados, para temer, para ter medo, para negar a morte. A gente conhece pessoas idosas, a minha própria avó que eu citei, ela com 99 anos, a gente dizia, vó, a vida toda sempre espírita de nascença. Ela dizia, vó, um dia que a senhora vi que o seu corpo já não é o corpo material. Ela sabe o que ela dizia para a gente, minha filha, muda essa conversa, é muito cedo ainda para eu pensar nisso. 99 anos. Né? Ou seja, houve aí o que vai se dizer, né, um ruído de comunicação entre o que ela aprendeu na doutrina e o que ela conseguiu absorver. Por quê? Porque era necessário, e aí vai nos dizer, por isso que a gente também trouxe esse livro, a introdução de Emmanuel, em 1945, era necessário que ela tivesse desconstruído esse temor da morte. Essa é a função primeira da nossa doutrina. Que é isso que o nosso codificador vai nos dizer no livro O Céu e o Inferno. O temor da morte existe porque a gente tem na nossa consciência, né, foi incrustado, cristalizado a ideia do nada. Nada nos espera. Do desaparecimento absoluto. Isso nos é apavorante, porque isso choca com a nossa realidade, com a nossa consciência espiritual. Por mais que exista essa crença, há em nós a consciência espiritual de que não há um nada. De que nós somos seres espirituais e estamos transitoriamente na experiência material.
Mas não é assim que chega para a gente. Não é assim que... Aí a gente lembra de Emmanuel. As doutrinas falharam absolutamente, grandemente, porque elas nos trazem, elas não nos apresentam um projeto pedagógico para pensar a morte. Porque pensar a morte não é pensar. Muita gente dizia, já ouvi pessoas falando assim, eu penso a minha morte, eu quero ser cremado. Isso não é pensar a morte. Isso é pensar a cerimônia fúnebre. Isso é pensar a cerimônia fúnebre. Não é pensar a morte. Pensar a morte é viver a vida. E o termo educação para a morte, a gente está ligando ele a um livro. Existe um livro que se chama Educação para a Morte. É um livro de filosofia do professor espírita da primeira hora aqui no Brasil, chamado Herculano Pires. O professor Herculano Pires, ele tinha formação em filosofia. E ele escreveu esse livro lá nos anos 40, tentando refletir filosoficamente sobre a morte. E ele traz vários aspectos e vários autores da filosofia, não era filosofia espírita, né? Vários autores para pensar a morte. E aí é interessante a gente pensar, porque a conclusão do professor Herculano Pires, procurem saber esse nome, espírita da primeira hora, divulgou bastante a nossa doutrina, porque hoje a gente tem acesso a tudo, né? Hoje você às vezes não quer nem sair de casa, porque você tem lá YouTube, rede social, livros, novela, filme. Lá atrás, anos 40 do século passado, não existia isso. Então, mas existiam trabalhadores abnegados que incansavelmente faziam isso aqui, mas escreviam artigos em jornais, né? Faziam jornais espíritas e espalhavam a informação espírita pelo nosso Brasil, que tem dimensão continental. Então, o professor Herculano Pires vai nos dizer, como conclusão desse livro, que educar-se para a morte é viver a vida. Mas em que sentido? Aí ele faz uma parte, né, que é o meio do livro. Eu estou dando um spoiler no final. Mas o meio do livro é: como é que a gente se educa para a morte? Né? A pergunta que todo mundo, a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão é essa: como é que você educa-se para a morte? E aí ele vai dizer o seguinte: há duas possibilidades da gente transcender. O que é a transcendência? Né? É algo que acontece com você, acontece alguma coisa comigo. E você vai refletir o porquê das coisas. A transcendência é isso, é você querer saber o porquê. É você ir além. Por que eu não ganhei ainda na Mega Sena? É uma pergunta legítima, né? Para algumas pessoas. Aí você tem que ir além. E aí, isso a gente faz o tempo inteiro, porque isso diz da nossa condição humana. O tempo inteiro. Por que eu tropecei? Por que eu casei com fulaninho? Tinha milhares de pessoas, eu fui casar com fulaninho. Porque o meu filho, assim, não é igual o filho da vizinha. Porque o negócio não flui para mim no campo profissional. Porque aquele negócio que eu ia fazer, né, não consegui fechar o negócio. Houve uma série de atropelos. São perguntas. E aí a gente tem, então a gente o tempo todo vai fazendo esse tipo de pergunta, porque diz da nossa condição humana. E aí nós temos duas formas de transcender essas questões. Vai nos dizer o professor Herculano Pires, nesse livro chamado Educação para a Morte. Uma forma
né? Que é a forma, tem a ver com a nossa vida existencial, com a nossa existência. Uma forma é pensar é porque é, e a outra é tentar ver uma questão divina por trás de tudo que nos acontece. Outro modo de explicar essa transcendência. Tem pessoas que vivem num modo automático. Como é esse modo automático? O que eu vou comer hoje, o que eu vou dormir, né? Se a roupa está lavada, eu vou fazer amanhã, o trabalho, é isso. A pessoa está transcendendo, segundo Herculano Pires, horizontalmente. É isso, essa pessoa, ela horizontalmente, ela está transcendendo, ela está pensando nesse futuro, mas esse futuro imediato, material. A pessoa só se conecta a esse tipo de preocupação, a esse tipo de demanda. E existe um outro tipo de transcendência, vai nos dizer o professor Herculano Pires, que é a transcendência vertical. E de algum modo a gente está tentando fazer isso aqui hoje, que é o que é a morte, para que serve, qual a função dela, qual é o sentido de Deus na minha vida, qual a minha relação com a espiritualidade, como eu estou atuando no meu processo de espiritualização, é a transcendência vertical. Os livros de André Luiz nos colocam isso de modo prático. As pessoas que estão nesse modus operandi de o que eu vou comer hoje, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer aquilo, e elas passam 99% do seu dia com esse tipo de pré-ocupação, ou seja, elas estão ocupadas nesse tipo de coisa, a vibração delas é menor, é mais densa. As pessoas que estão mais conectadas com o seu processo de espiritualização, que tentam enxergar tudo pela ótica do espírito, que têm convicção da sua filiação divina, que têm o hábito da oração, que carregam no coração e nos gestos a presença do Cristo, elas têm a transcendência vertical. E a vibração delas é mais sutil e mais expandida. Isso é comprovadamente, aparelhos de ressonância magnética conseguem, inclusive, mensurar. Vocês sabem disso, né? Porque a glândula pineal, ela indica essa nossa transcendência verticalizada. Quanto mais ela vibrar, ela vai produzir ondas que são captadas e elas dizem respeito a essa nossa conexão com o divino. Mas vamos lá, meus amigos, vamos ser muito sinceros. Quantos por cento da população, quantas pessoas vocês conhecem que dedicam o seu tempo, que a sua forma de existir na vida está mais conectada à transcendência vertical? Quantos por cento? Quantas pessoas a gente conhece que pelo menos coloca 60% do seu dia, 70% do seu dia nesse tipo de vibração, nesse processo de produção de ondas? A maioria de nós, vamos ser sinceros, aqui a gente pode se despir das pessoas que nós habitamos no mundo aqui fora. Aqui nós somos o que somos. E a gente tem convicção das nossas fragilidades. A maioria de nós vive nessa pisada do dia a dia, nessa ocupação. As coisas materiais, elas se sobrepõem de uma forma
absurda em relação às coisas espirituais. Mas, Raquel, eu estou encarnado. Você está dizendo que não é para me preocupar com a minha sobrevivência física? Não. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando de um equilíbrio entre o quanto de energia você deposita numa coisa e o quanto de energia você deposita em outra. Inclusive, nós podemos colocar transcendência vertical, ou seja, nós podemos colocar essa espiritualização nas coisas de ordem material. Quer ver um exemplo? Você pode, no seu ambiente de trabalho, o seu labor lhe dá os dividendos, o seu salário, que vai te sustentar. Você pode ser esse ser verticalizado. Basta você ter presença. Mas o que é que a gente observa? A gente observa que as pessoas acordam num mau humor terrível. O trânsito, às 7 horas da manhã, as pessoas parecem que estão assim, parece que ninguém dormiu. Vem virado. Porque só é um mau humor, as pessoas estão com a cara feia. A gente entende que viver é difícil. As pessoas estão cansadas. Então, assim, como é que você vai poder chegar bem? Como é que você vai poder colocar presença amorosa no seu ambiente de trabalho se você já acorda, como a gente disse, com o pé esquerdo? E não, porque qual seria o ideal? O ideal, a proposta é você acordar e lembrar daquela frase de Chico Xavier, que tem no livro, numa mensagem, essa frase me chamou muita atenção. É num livro chamado Palavras de Vida Eterna, um livro de mensagens. A mensagem é a 33, Acalma-te. E ele diz assim: cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Isso aí é um estalo para a gente, a oportunidade de mais um dia. Acordamos, mais um dia de jornada. É luta? É. Tem desigualdade? Tem. Tem opressão? Tem. Tem injustiça? Tem. Tem violência? Tem. Mas a gente pode fazer diferente. Querem fazer um teste? Façam. Façam o teste de vocês acordarem e começar a dar bom dia, mas bom dia de verdade. Não é bom dia protocolar, não. Bom dia com presença para todas as pessoas que vocês cruzam e que estão nas suas funções laborais de servir. Um ascensorista, um porteiro, um zelador, serviços gerais. Tem bom dia. Olhe nos olhos. Olhe para aquela pessoa como um guerreiro, né? Uma pessoa que merece o seu respeito e a sua admiração. Olhe para aquela pessoa nos olhos, sabendo de todas as dificuldades que é exercer esse tipo de função num país como o nosso. A gente é deseducado, né, com relação às hierarquias. A gente não tem esse preparo. Empregados domésticos, olhe para aquela pessoa e diga assim: bom dia. E mentalmente você diz assim: que Deus lhe ajude nessa jornada. Faça isso. E vocês vão ver. Isso é presença. Isso é agradecimento em ação pela oportunidade de mais um dia. Isso é transcendência vertical. Ah, Raquel, você está amarrando aí o mundo da Poliana. E a gente acorda com dor, a gente acorda com falta, a gente acorda com desequilíbrio. A gente sabe disso tudo. Mas é um dia, é mais um dia para a gente fazer diferente. Então, meus amigos, nesse mundo em que a gente vive essa horizontalidade, é muito difícil educar-se para a morte. Muito, muito difícil. Porque
horizontalidade não tem ideia de sustentabilidade, não tem ideia de partilha, não tem ideia de amorosidade. Não cabe nessa horizontalidade isso. O que é que a gente vê com os meninos do ensino médio? Vai ter Enem aí. O que é que a gente vê? Em escolas, o que é treinado? Porque na minha época era assim, era o seu concorrente. Foi assim que eu fui formatada na escola que eu estudava. Não era colega, era concorrente. Não eram pessoas que estavam passando pela mesma experiência difícil de estudar, fazer um vestibular, Enem. Era concorrente. Ou seja, é uma leitura horizontal da experiência. Então, a gente é formatado para pensar que o fulano é um concorrente, que o vizinho é um inimigo. E as pessoas que estão nos cargos de poder, elas são literalmente desvirtuadas, elas estão ali para nos prejudicar. Se nós trocássemos os óculos e colocássemos o óculos da verticalidade, quem está tentando me prejudicar não está me prejudicando, está me ajudando. Aquele colega de trabalho, porque a gente sabe que ambiente de trabalho é um negócio difícil. Você não precisa nem de personal trainer. Você vai para o ambiente de trabalho ali, porque você vai treinar a sua alma. Ambiente de trabalho, condomínio, vizinhança, família, tudo é treino de alma. São os nossos educadores de alma. A gente tem educador físico, educadores de alma. Então, essas pessoas que querem puxar o seu tapete, que gostam de dar uma feridazinha em você, né? Elas não estão me ferindo. Elas não estão me ferindo. Elas estão me possibilitando olhar para mim mesma. Elas estão me possibilitando olhar para aquilo que eu nem sabia que eu tinha, um desejo profundo de vingança. Não é? Tem uma Raquel vingativa que ainda reside em mim. E aí aquela colega de trabalho que instiga, então ela não é inimiga, ao contrário. Ela é uma amiga espiritual que está se predispondo à minha transformação. Ela é objeto da minha transformação. Quer ver coisa boa? Marido, mulher, pai, mãe, filho. Esses são maravilhosos. Personagens, trainers da alma. Isso daí é exercício diário. Né? Não tem como fugir, não tem como faltar a esses. Marido e mulher também, né? Eu posso falar do meu lugar que fala marido. Marido é personal trainer para perdão. Só mantém casamento quem sabe perdoar. Quem não souber perdoar não vive. Não tem um ditado que você quer ser feliz ou quer ter razão. Não tem esse ditado? Família também. É escola do perdão. Então, nesse contexto todo, a gente se educa para a morte vivendo bem, vivendo em conexão com a consciência crística. O que é que isso significa? Isso significa que o seu processo de transformação moral, você se aproximando de Jesus, porque é isso que quando a gente se transforma, quando a gente evolui individualmente, a gente está se aproximando do Mestre. E a gente se transforma nisso, com vizinho, com família, marido, colega de trabalho. Nasceu no Brasil, pronto, oportunidade, né? A gente tem como se fosse assim um plus, e a gente tem uns cacoezinhos culturais, umas coisas, uns jeitinhos que são ruins, né? Assim, que são provas para a gente. A gente é provado muita coisa quando a gente nasce no Brasil. Então, quando a gente se transforma moralmente, quando a gente coloca toda essa consciência espiritual, a gente está sendo plano para a morte. Porque o que é
vem disso? Qual é a consequência lógica desse processo de transformação? É você desencarnar tranquilo. Fiz o melhor que eu pude com todos os meus esforços. Erros e acertos, é a consciência de erros e acertos. Porque não tem auréola em cima de ninguém aqui. A auréola é aquilo que os anjos usam, né? Não tem auréola. Está todo mundo em erros e acertos aqui. Tentativas e erros. Mas como a lei é de misericórdia, são dadas oportunidades e oportunidades. Então você desencarna e vai desencarnar tranquilo. Falando em morte física, a gente vê que tem cadáveres que têm uma feição tranquila. Não tem. A gente sempre fala isso, né? A boca pequena. Tem gente que desencarna, tem aquele semblante tranquilo. Mas já tem gente que você vê uma perturbação ali. Provavelmente, aquele que teve o semblante tranquilo, teve aquele lapso final de consciência e observou que cumpriu o que tinha que ser feito. Que deu o seu melhor opinião. Então, preparar-se para a morte é o dia a dia. Porque a consequência, como nós estávamos falando, não é o nada. Não é o descanso eterno. Não tem descanso eterno. Essa talvez seja a notícia ruim que nós temos para dar para vocês hoje. Não tem descanso eterno. Aí está aqui, ó, Missionários da Luz, introdução de Emmanuel, 1945. Em 1945, ele fez essa introdução. É depois da guerra. A guerra termina no começo do ano, né? A Segunda Guerra, ele fez isso em 13 de maio de 1945, nesse período pós-guerra. Que é um período muito semelhante a esse período que nós estamos vivendo. De transição, digamos assim, mais forte, né? Uma transição mais evidente planetária. Porque transição planetária a gente sempre viveu, concorda? É lei da natureza. Sempre está em transformação. A natureza está se transformando. Não é? Tudo, Lavoisier, tudo se cria, tudo se transforma. Nada se perde, tudo se transforma. É lei natural. Então, transição planetária sempre houve. Agora, há momentos em que isso fica mais evidente. 13 de maio de 1945, pós-guerra, havia, né, esse finalzinho aqui de guerra, desocupação de campos, havia, né, latente esse sentimento de que haveria um novo mundo, de que algo novo aconteceria. É o mesmo fato que a nossa irmã colocou. Nós estamos no mundo pós-Covid, pós-pandemia. A gente viveu uma experiência muito forte, como nossa irmã colocou. A gente vai precisar ainda de um tempinho para digerir essa experiência. Onde a morte nos aproximou, se aproximou muito da gente. Onde, querendo ou não, a gente tinha que pensar na morte. Bastava a gente ligar o Jornal Nacional e tinha um boletim. Morreram 1.000 e poucas pessoas, 2.000, 3.700 e poucas pessoas hoje no Brasil, de Covid. A morte estava ali batendo, como notícia. Não era só a violência, era a Covid, era uma doença que a gente não conseguia ter o controle. Então a gente está decantando essa experiência e a gente está no mundo de transformação. Então esse é o momento mais, digamos assim, mais intenso dessa transição, dessa transformação. E é necessário que a gente desconstrua certas ideias falsas. E a gente, para desconstruir isso, vai nos dizer, Emmanuel, é necessário que a gente rompa com uma certa postura infantil, postura mental infantil nossa, que ele diz assim, quando se fala em fadas, né? Quando se fala em histórias maravilhosas, a gente acredita. Todo mundo, o mundo tem as fadas, tem os doentes, todo mundo acredita.
maturidade espiritual, aí a gente se encrespa. Porque ele vai dizer que a nossa postura é infantil. Mas ele vai dizer, mas o trabalho da espiritualidade, em consonância com a lei de amor, é como a generosidade de uma mãe, ele vai dizer. A mãe tem aquela paciência de esperar o momento certo para o filho ter o amadurecimento de entender certas coisas. Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Ele não vai entender muitos nãos que eu dou a ele. Ele só vai entender isso lá na frente. É assim Deus conosco. É assim o trabalho da espiritualidade conosco. Ela entende que no nosso processo de amadurecimento psíquico, espiritual, muita coisa que é posta para a gente não tem a compreensão. Então ele diz, mas o trabalho da espiritualidade, de abnegação, tem essa competência, essa habilidade de humano. Então ele vai permanecer ali mostrando as verdades espirituais, descortinando para a gente essa morte que nos foi criada. Porque quem é espírita, quem estuda, quem entra numa casa espírita, assiste palestra, acompanha, estuda, né, lê os livros, tem uma outra perspectiva sobre o processo de desencarnação, sobre o que nos espera. Então, a primeira coisa, não tem descanso eterno. Não tem descanso eterno. Porque a lei é de trabalho. Nós também não vamos ser os escolhidos. Porque a ideia do escolhido parece assim. Eu gostei dela, Giovana. Ela está escolhida. Tem um critério subjetivo, né? Assim, quase que personalista nas escolhas dos escolhidos. Na escolha de quem é escolhido e quem não é escolhido. Não existe isso. Você, se Giovânia for para o mundo de todo, né, o mundo melhor, né, ao desencarnar, ela vai para uma região espiritual bacana, é por mérito dela. É pelo trabalho que ela fez. São pelas conquistas espirituais que ela adquiriu ao longo das encarnações. E não por uma escolha, ou por um aceite final, ou por uma fala doutrinária. Não é pela doutrina que ela aceita. Não é pelo que ela fala doutrinariamente. É pelo que ela fez. É pelas virtudes que ela trabalhou no coração dela. Então, essas ideias fazem com que a gente comece a compreender esse processo natural, e aí a gente precisa olhar para os povos originários, porque eles entendem isso de uma forma mais apaziguada que nós, como sendo algo natural, e o que acontecerá no pós-desencarne é algo mais plausível para a nossa razão. Não tem a direita de Deus Pai. Tem o amor. Tem encontro consigo, com sua própria consciência. Mas tem também encontro com os nossos entes queridos. Reencontros, novos encontros, atividades, revisões, conscienciais, oportunidades. É isso que o Espiritismo vem nos trazer. Ele apresenta para nós uma ideia da morte que difere de qualquer outra doutrina. Qualquer outra doutrina. E aí está aqui a série André Luiz, que é um presente para a gente poder entender pormenorizadamente como vive, o que acontece com alguns, né, com espíritos que cruzaram com ele no mundo espiritual. O intercâmbio, a interpresença, a relação
entre os mundos, a relação com os entes queridos, todo esse processo, tudo isso que a gente pergunta, tudo que acontece, todas as nossas dúvidas, porque a gente tem muitas dúvidas. Mas sabe o que o materialista vai dizer? Ninguém veio aqui para contar. Não é assim que o materialista diz? O materialista nega. Ele nega essa espiritualidade, essa sobrevivência do espírito. Ele nega. E não se iludam, o materialismo é a grande pandemia que a gente atravessa. Está cada vez mais latente. Quanto mais materialista o mundo, mais adoecimento psíquico. Por quê? Porque o materialismo é a negação da nossa realidade espiritual, da nossa essência espiritual. E aí o que é que acontece? A gente adoece. Psiquicamente, a gente se afasta da lei, cria leis próprias para a nossa existência, e se afasta da lei divina, adoecimento. Aí a gente está vendo aí a pandemia do materialismo e as suas consequências no nosso psiquismo. É isso. Para ouvir as conversas na rua, o que as pessoas falam? O que os seus amigos falam? O que tem se dito? Tem se falado em ter, em dinheiro, em pose, em mostrar o que é sem ser, em criar uma falsa ideia de uma alegria permanente. Não existe alegria permanente. Mostrar que tem dinheiro, não tem. Está todo mundo muito feliz na rede social. Os infortúnios ocultos, as dores da alma, a gente não fala. Até porque as pessoas não têm mais escuta, o materialismo produz uma doença, o individualismo. O individualismo fecha os nossos olhos e os nossos ouvidos para o outro. Você não tem mais escuta, você não quer saber do problema do outro. Ah, quero não saber do problema de ninguém não. Cada um com o seu problema. É assim que o materialista diz. Ninguém carrega o meu. É assim que o materialista diz. Esquecendo que a lei é de cooperação. E isso é educar-se para a morte. É ter consciência da lei divina. Como é que a gente tem consciência da lei divina? Ficando diante do espelho, olhando para si próprio, tirando todas as armaduras. A gente veste armadura. Tirando tudo isso, olha para si próprio, olha para a tua fragilidade. A gente tem muitas, mas o mundo materialista não quer que a gente tenha fragilidade. Não é para olhar para as fragilidades do materialismo. Mas no espiritualismo, você tem que trabalhar a fragilidade. Porque essa é o que justifica a sua presença no mundo. É o seu trabalho na conquista de virtudes. E como é que você trabalha isso? Com ação. Não é com reflexão, não é com elucubração mental, é com ação. Não é doutrinariamente, é com ação. Então, educar-se para a morte é isso. É pensar, e aí, para a gente já ir para a parte final, o irmão X, vocês conhecem, de novo pela psicografia de Chico Xavier, no livro Cartas e Crônicas, publicado nesse período aqui, um pouquinho antes de 45. Ele vai dizer, o irmão X, ele tinha desencarnado e ele sempre dizia que toda vez que ele dava comunicação nas reuniões mediúnicas, os irmãos perguntavam, e como é que a gente se prepara para a morte? Como é que a gente se prepara para a morte? E aí ele diz assim, olha, eu não sou referência, porque eu acho, ele diz, ele vai dizer das suas, digamos assim, das suas incompetências para esse tipo de
de construção, digamos assim, de um modelo de preparo para a morte. Mas ele disse, eu posso falar da minha experiência, do que é que eu vi, dos que eu senti. Né? Ele, enquanto espírito desencarnado. E aí ele escreve uma mensagem chamada Treino para a Morte. Vocês já ouviram falar dessa mensagem? Mensagem maravilhosa, onde ele dá dicas práticas. Vejam, dicas práticas. Ele não está falando, está dizendo coisas práticas. Ele diz assim, preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta espantado como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte. A indagação é curiosa e realmente dá o que pensar. Aí ele diz assim, não é fácil, contudo, se preparar tecnicamente à frente da peregrinação infalível, da nossa destinação, da nossa única convicção, como a gente diz, né? Ele diz assim, os turistas que vão para a Ásia ou para a Europa, né, habitam futuros viajantes com eficiência, eles vão perguntando as questões, né? Mas eles vão preparando a mala, você vai para um país, você prepara uma mala, né? Mas nós desencarnados, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. Nessa mala, né, nesse preparo para a morte, há algumas questões que ele destaca. A rigor, a religião deve orientar a gente para as realizações do espírito, assim como a ciência de todos os assuntos pertinentes à vida material. Entretanto, a religião, até certo ponto, está ligada ao superficialismo do sacerdócio, sem tocar na profundidade da nossa alma. Então, a religião, ele vai dizer, muitas vezes falha nessa preparação para a morte, nesse treino, né? E aí, assim, ele diz, o que é que então a gente deve pensar? Pensar nos nossos maus hábitos. A cristalização dos maus hábitos é uma praga para o ser que desencarna. Comece pela renovação de seus costumes, pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne de animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, que se devoravam uns aos outros. Então, cuidado. Muitos espíritos vão relatar fome. A gente, às vezes, vive para comer. Tem gente que vive para comer. Tem bula. Então, ele diz, se prepare, vá diminuindo, vá se libertando desse hábito que nem sempre é saudável. Outra coisa, cuidado com as bebidas, os excitantes. Ele fala de dependência química. Tenha cuidado com isso. Tudo isso vai interferir. Né? O abuso do fumo. Sabe por quê? Porque isso que é tão prosaico, né? Um cigarrinho. A gente fala dos malefícios físicos, mas tem a nossa relação de dependência psíquica com esse hábito, a bebidinha. Além dos malefícios físicos, que já é algo profundamente sério, tem a dependência emocional disso. A comida. E aí a gente tem, na nossa sociedade, que ele já destaca aqui, a dependência química. Porque não é só droga. Tem medicamento. A gente vive hoje uma dependência química de medicamentos. Então a gente precisa começar a trabalhar e repensar esses costumes tão prosaicos, bobos, mas que vão interferir, né? Então, assim, não se renda à tentação dos narcóticos, por mais aflitivas que pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta.
as vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se um largo tempo na cela escura da sede e da inércia. Outro campo que a gente também precisa treinar, a nossa sexualidade. Ele vai nos dizer. Porque não é o compromisso, é responsabilidade afetiva. É disso que ele fala. É compreender o exercício da sua sexualidade com um componente afetivo moral. É responsabilidade afetiva. Isso vai pesar contra você no processo de desencarne, quando você chegar no mundo espiritual. Porque se você feriu muitos corações, isso fica marcado no teu perispírito. E foi o uso da sexualidade não equilibrada. E a gente sabe que a cultura que a gente vive autoriza muitas pessoas a ferirem corações, a não agir no mundo com responsabilidade afetiva. Abandonar, não ter um mínimo de lealdade com o outro. Isso vai pesar. Então ele diz assim: guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui, no mundo espiritual, muita gente boa carregando consigo um inferno rotulado de amor. Ele vai falar o tempo já é chegado, e é um convite para que vocês leiam com calma, paciência, o Treino para a Morte, do irmão X. Se colocar na internet, encontram também, o livro Cartas e Crônicas tem também aí. Para vocês lerem, ele vai falar da questão da nossa relação com a matéria, com o dinheiro, isso interfere também. Então, o preparo para a morte passa, inclusive, por a gente rever os nossos hábitos, rever as nossas ações. Educar-se para a morte é isso, é fazer como nos diz aquela lição do Evangelho segundo o Espiritismo, ao deitar-se toda noite, Santo Agostinho, a mensagem de Santo Agostinho. Vocês lembram dessa mensagem? Refletir, eu fiz todo o bem que eu pude, o que é que eu falhei hoje, o que é que eu posso melhorar, silenciei, atrapalhei a vida de alguém, se fiz isso, tenho tempo de recompor, de reorganizar isso. É essa reflexão diária, cotidiana, que vai nos conectar com a humanidade que reside em nós. Porque uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Um ditado, vocês conhecem esse ditado. Então, o treino, a educação para a morte, é esse processo incansável, cotidiano, de auto-reflexão, de autoavaliação e de desejo permanente de aproximação com Cristo, de relação com Cristo. Que a paz do Mestre Jesus possa habitar o nosso coração e a nossa consciência, hoje, agora e sempre.